Olá galera, tudo bom? Olha só, nós já vínhamos falando sobre as civilizações pré-colombianas. São civilizações que vão ser extremamente importantes para o processo de desenvolvimento daqui da América, antes mesmo da chegada dos europeus. Nós teremos aí a chegada de Cristóvão Colombo em 1492 e depois Pedro Álvares Cabral aqui no território ao qual vamos denominar de Brasil futuramente, né? Mas algumas perguntas sempre chegaram ou nos chegam até os dias de hoje, porque nós temos o surgimento de novos conceitos que vem trabalhando a ideia que não foram os europeus que trouxeram ciência para a população ameríndia, vamos chamar assim, né? Então, nós já tínhamos, vamos dizer assim, grandes civilizações com grandes culturas. Nós tínhamos aí conhecimentos na astrologia, na matemática, nós tínhamos formas de governos fortes, bem estruturados, bem diversificados, e nós vamos entender aí como estas civilizações estão sendo organizadas. Sabemos que a cultura clássica, né, aliás, as civilizações clássicas dos Incas, Maias e Astecas são as civilizações que a gente mais se aprofunda, sendo que outras civilizações, através dos estudos da arqueologia, já vem mostrando que existem civilizações bem mais antigas do que essas três e bem contribuíram até mesmo com a formação desses povos ao qual nós nos aprofundamos hoje, né? Eu tenho um artigo publicado na revista Tarairu, junto com mais dois colegas e o nosso professor, né, que ele é arqueólogo, professor Giovanni Souza, e a gente, aliás, Giovanni Santos, e a gente estava debatendo exatamente sobre essas civilizações, né, que são anteriores às civilizações maias, incas e astecas, as clássicas. Na aula de hoje a gente vai percorrer como o Império Inca ele foi formado, que uns denominam de império, outros denominam de confederação. Então a gente tem aí essa diversidade na Cordilheira dos Andes, né, onde vai principalmente aí os territórios da Bolívia, Chile, né, eles vão ser estruturar as bases sociais desses países atualmente, né? Então teremos aí uma grande contribuição desses povos e desses povos para a história do nosso continente americano. Então eu vou cortar, né? Cortei. Olha só, as principais civilizações pré-colombianas, nós estamos já na terceira parte, né? Fizemos a introdução, como também já fizemos a aula sobre os astecas e os maias. A civilização de hoje é a civilização inca. Eu vou abordar os aspectos gerais delas, né? Então nós poderíamos aprofundar outras características, outras formas, outras estruturas, mas vamos trabalhar num contexto geral para que vocês entendam. Então, as principais características, né, desta civilização é que eles habitaram as terras férteis da Cordilheira dos Andes por volta do século XIII
Então nós temos aí, a partir de 1401, vamos dizer assim, teremos o desenvolvimento dessas civilizações da Cordilheira dos Andes, né? Ela vem reforçando a teoria do Estreito de Bering, que é onde os primeiros habitantes da América eles passam pelo Estreito de Bering entre ali o que chamamos de Rússia, tá? E já pegando também, né, o Alasca e vem descendo aonde as civilizações mais velhas possivelmente estariam, né, nos Estados Unidos, na parte da América do Norte ali, Canadá e tal. E eles vêm descendo, né? Então as civilizações mais novas estariam sim, né, como a gente viu, bem diferente dos astecas, que eles estavam já no do século X, século XI, ali na Mesoamérica, entre o sul dos Estados Unidos e o norte do que hoje nós consideramos o México, né? Então eles desceriam, né? E já aí por volta de 1438, olha só, século XV já, você tem, né, a construção do Império Inca. Então é uma civilização nova, diferente dos maias e dos astecas, né, comprovando aí a teoria, aliás, comprovando não, né, ela alimentando ainda mais a teoria de que os primeiros habitantes da América vieram pelo Estreito de Bering. Mas vale ressaltar que esta teoria é apenas mais uma, sendo que várias hipóteses elas vêm sendo alimentadas até mesmo da prol de uma pesquisadora, arqueóloga Aniede Guidon, que ela é brasileira e ela data aí também a ocupação da América através do processo de cabanagem até chegar, né, até se iniciar pelo Nordeste aqui do Brasil. Então você vai ter esses aspectos dessas culturas, né, e as datações diferenciadas. Então, quem eram esses incas, né? Quem eram esses povos que viviam na Cordilheira dos Andes? Eles viviam como camponeses e pastores, então a gente vai ver que eles vão ter uma ligação muito forte com o campo e com a criação de animais. Aí mais na frente nós vamos ver, né, que eles vão criar principalmente as alpacas para conseguirem tirar aí as suas carnes, suas peles, seus leites, né, e tal. Eles fundaram o Império Inca em 1438, perdão, sob a liderança de Pachacuti, né, o primeiro imperador. Então, o Pachacuti ele vai ter uma importância muito grande para a unificação deste imenso território que pega norte a sul da Cordilheira dos Andes. Nós temos os incas assimilaram elementos de outras culturas, né? Então eles não só criam os próprios aspectos, mas também eles começam a pegar os elementos das culturas e incorporar na deles. Podemos ter uma ideia aí de sincretismo em muitas partes, sim, né? Não diferente aconteceu com os astecas e não diferente com os maias. Então os incas eles vão seguindo as mesmas receitas de assimilando o elemento das culturas, né, que dos povos que eles iam dominando. E temos aí uma característica bem interessante que é a língua quechua, né? Ela é assimilada e difundida nos Andes. A língua quechua ela não era pertencente aos incas, mas eles acabaram adotando esta língua e ela começou a se tornar a língua falada tanto pelo dominador, que seria os incas, né, quanto pelos dominados, e assim a cultura incaica se torna uma grande civilização de tronco linguístico, né? Então a língua quechua é o que vai começar a definir a identidade aí deste povo. Olha só, é bem interessante, deixa eu voltar aqui para vocês, a gente notar, né,
que este processo de assimilação das culturas, ela só não acontece aqui na América, no continente americano. Vamos ver que antes ali, tanto Grécia, né, como a própria Roma, quando ela está expandindo seu império, uma das características deles também é fazer com que os indivíduos falem a língua latina. Eles começam a assimilar e eles começam também, né, incorporar elementos desta cultura para que as pessoas sintam o estranhamento, o menos estranhamento possível, facilitando o processo de dominação. Então eles vão adentrar dentro destas características das outras culturas para tomar para si o poder. Aí é diferente do que vai acontecer com o processo de colonização aqui na América? Não. Nós temos aí, principalmente, a língua portuguesa, ela é instituída para os nossos nativos, como a gente vai ver nos próximos capítulos, nas próximas aulas, que era uma estratégia de dominação dos europeus também, né? Eles chegam aqui, eles não vão respeitar a cultura, não vão respeitar língua, não vão respeitar religião, não vão respeitar chefe político, nada. Eles simplesmente eles fazem com que essa ideia de que é necessário quebrar tudo que possa identificar com a cultura. O processo de identificação é muito forte e eles precisam romper com isso para uma dominação. Então eles começam a mastigar, a cortar as relações entre indivíduos da mesma identidade, né? E impor a identidade deles. Aí os europeus nos impõem a sua religião, nos impõem seus modos de governo, nos impõem suas culturas. E cada vez mais os nativos aqui da América vão perdendo suas identidades, se distanciando da sua história. Aí é diferente também o que acontece lá no continente africano. Não. Até hoje nós temos, né, a concepção que nos foi ensinada sobre o continente africano. Nós não respeitamos as culturas deles, nós não respeitamos a história deles, nós não respeitamos os líderes políticos deles, porque todas as informações que nos chegam é uma visão de dominação, né? Então, nós começamos a criar aqui na América as identidades entre dominantes e dominados, e somos nós os principais dominados. Então, olha só como a história ela nos possibilita compreender estes processos de dominação ao longo da história, né? Então, a gente vai vendo que essas características persistem até hoje. Mais na frente nós vamos falar sobre a realidade dos tupis, né? Aliás, não só nos tupis, mas nas civilizações nativas indígenas brasileiras e americanas, para vocês perceberem o quanto esse processo de dominação ainda está constante. Você vai ver aí várias igrejas adentrando esses territórios onde eram, onde está localizado esses nativos e fazendo um processo de evangelização forçada, né? Eles têm que impor as suas culturas, têm que impor o seu modo de vida, não respeitam o processo, né, de, vamos dizer assim, de transformação natural dessas civilizações. Então a gente está o tempo todo com essa ideia de que é necessário colonizarmos, é necessário que só o nosso conceito de civilização seja imposto, sendo que até mesmo esses nativos eles não têm uma ideia de civilização, né? Porque a civilização, aí o conceito de civilização é um conceito que nos foi imposto, né? Nós, eu gosto de uma professora que ela diz assim: ninguém tipo, o índio não sabia que era índio até disserem a ele, o negro não sabia que era negro até disserem. Então nos dizem o que somos o tempo todo, né? Aí eu vou voltar aqui
novamente para os slides para a gente ir construindo a nossa aula. Então, olha só, a origem dos Incas, né? A área andina, né, mais precisamente na região de Cusco, atual Peru, e tendo como procedente as culturas Nazca e Mochica, nasce o Império Inca. Seu fundador foi Manco Cápac, o primeiro Inca considerado filho do Sol. Então a gente tem aí, né, a difusão da cultura incaica, iniciando ali pelo Peru e descendo por toda a cordilheira. E o fundador Manco Cápac, né, vai estar ligado com a ideia de teocracia. Ele vai ser o imperador, vamos dizer assim, que ele vai se concentrar o poder militar e o poder religioso na figura de um indivíduo só, né? E novamente a ideia do filho do sol, a estrela, né? A nossa estrela e essa estrela brilhante que nos aquece, que nos oferece calor, energia, vai ser considerado um Deus, e não poderia ser diferente também os indivíduos identificarem seus líderes como o filho deste Deus poderoso. Né? Então a gente tem aí as características novamente do Sol, sendo referência para a coroação de pessoas como seres divinos. Aí, em torno do ano 1200, Cápac dominou as tribos de Cusco e seus sucessores estenderam a conquista inca ao norte e ao sul, ao longo da Cordilheira dos Andes. Na época em que era mais amplo, o Império Inca englobava os atuais Peru, Bolívia, parte do Equador, noroeste da Argentina e norte do Chile. O território compreendido pelo Império abrangia uma área de 3.500 km, sentido norte e sul, e 800 km, sentido leste e oeste. Sua população variava entre 3 e 16 milhões de pessoas. Então, olha só, né, a população é praticamente pegar aí alguns estados do Nordeste, né? Você só tem aqui na Paraíba em torno de 1,5 milhão, em torno de 2 milhões de pessoas. Então você precisaria de um território muito extenso para ocupar essas pessoas todas. Né? Então, quando os europeus chegaram à América, os incas viviam uma época de grande esplendor. Entretanto, a conquista do aventureiro espanhol Francisco Pizarro resultou no fim do império e na submissão dos incas aos espanhóis. Aqui a gente, quando estiver estudando o processo de colonização do continente americano, nós vamos nos aprofundar nesta disputa entre Incas, né, e Francisco Pizarro. Tem um filme muito interessante também com Gerard Depardieu, que é 1492, A Conquista do Paraíso, que depois seria interessante estudarmos, assistirmos juntos este filme. Eu trouxe aqui para vocês um mapa, né, de onde está aonde estava localizado a cultura inca. Aqui do lado eu tenho, olha só, a quantidade de pessoas, né, a quantidade de civilizações, aonde iniciaram aonde iniciou o Império Inca. Então, olha só, nós temos Tiwanaku, nós vamos ter Nazca, né? Vamos ter Machu Picchu, Cuco, e nós vamos ver aqui, né, a cidade de Quito, muito importante também, Huamachuco e assim por diante. Então, este império ele começa aqui, né? Ele começa, aí depois ele vai descendo por toda a Cordilheira dos Andes, né? E vai subindo pela Cordilheira dos Andes. E aqui do lado eu trouxe para vocês, né, aonde estava localizada a cultura asteca, a cultura maia. Então olha só, e eu trouxe também aqui
aonde estava localizada a cultura inca, né? Então, olha só, é bem interessante entendermos, vermos a localização das civilizações clássicas, né? Aqui, neste território cinza onde a setinha do mouse está passando, nós vamos ter os povos, né, pré-cabralinos. Então, olha só que tamanho era este império. Aí eu trouxe para vocês algumas características, né? Olha só a cidade de Machu Picchu, aqui mostrando grande domínio da arquitetura, né? E não era só isso, essas cidades, além de ser sagradas, elas vão também apresentar aí formas de técnicas de agricultura, de plantação bem aprimorados, né? Então, principalmente aproveitando a extensão das montanhas, aí eles vão fazer como se fossem escadarias e em cada parte dessas escadarias eles faziam as plantações de seus grãos, né? Então, aonde o sistema de irrigação também era implementado de maneira mais, era implementado com maestria, né? Então eles tinham um conhecimento muito grande da matemática, da arquitetura, da, da agricultura e da irrigação. Então olha só, conhecimentos hidráulicos que possibilitava aproveitar todos este território. Então, aqui é uma foto de Machu Picchu, também chamada Cidade Perdida dos Incas, já fica no alto da Cordilheira dos Andes, em Cusco, no Peru. Então, um dia espero conhecer e eu também espero que um dia vocês conheçam essa cidade, né, tão encantadora. E a gente fica, né, com aquela visão de que para conhecer um pouco da nossa história é necessário irmos para a Europa. Então a gente tem na mente que só a Europa pode nos colocar ou pode nos dar grandes obras, grandes arquiteturas, grandes, vou dizer assim, histórias, sendo que nós somos muito ricos em história, né? Somos muito ricos em arquitetura. Então, olha só que ideia podermos conhecer o nosso território, podermos conhecer um pouco da nossa história, né? E tipo, como indivíduos que foram, vamos dizer assim, conquistados, né? Foram colonizados. Aí a gente fala assim, mas é interessante conhecermos um pouco da nossa história antes de conhecermos a história dos nossos colonizadores, né? Então, se um dia a gente pensar em fazer uma viagem, vamos pensar em conhecer primeiro o nosso território latino-americano, tão importante para compreendermos como as nossas bases sociais estão construídas, as nossas memórias estão construídas. Então eu corto mais uma vez aqui. Então, olha só, a organização do império. Os incas criaram um império vastíssimo, como a gente viu pelas imagens, devido à eficiência de seus exércitos e à sua magnífica organização imperial, embora provavelmente não conhecessem a escrita. Então eles não conheciam a escrita, mas na frente eu vou mostrar para vocês que eles não é que é uma escrita como nós conhecemos, mas eles tinham sim as formas de comunicação tão bem aprimoradas como a de qualquer outra civilizações, né? Então a escrita não é mais o que delimita o território, ou delimita o tempo de se essa civilização ela é avançada ou não, sendo que tem várias outras formas de registro, né, de construção de conhecimento. Então a gente vai ver que eles também vão ter uma força muito grande nos exércitos, né, e é possível a expansão desse território criando um exército poderoso, um exército forte, né, que vai dar sustentação a essas conquistas. Há um império chamado de
Tahuantinsuyo, o mundo dos quatro cantos, era dividido em províncias governadas por grandes senhores, um dos quais residia na corte do Inca em Cusco para garantir a lealdade da província. Então, olha só, era uma divisão deste território em vários líderes, né? E tinha um líder que ele estava acima de todos como maneira de coordenar, vamos dizer assim, os trabalhos dentro dessas províncias. Então nós vamos ter, né, uma forma de governo tão bem aprimorada quanto as formas de governos que se desenvolveram ali na Europa. As cidades dessas províncias comunicavam-se por meio de uma eficiente rede de estradas com mais de 400 mil quilômetros. Então nós vamos ter aí de 40 mil quilômetros. Então nós vamos ter aí, né, os serviços principalmente de correios, onde as pessoas, onde os indivíduos vão estar tocando suas mensagens, e também aonde passavam as mercadorias até as outras cidades. Então, olha só que interessante, eles já tinham a ideia de integração do império a partir das estradas. Então, vamos ver que até pessoas, né, jovens, eles eram treinados para construírem essas estradas. Então, para resistir à produção agrícola, os incas desenvolveram complexos sistema para números, os quipos, uma espécie de registro feito por meio de cordões longos com nós de cores diferentes. Então, a pergunta novamente que nós fazemos: se eles não tinham escrita, como é que eles faziam os registros das coisas? Aí nós temos aí o desenvolvimento das técnicas, né, através da contação de números de nós, como eu vou explicar aí para vocês já, de como eles vão fazer esses registros. Então podemos dizer que essa civilização tinha sim uma maneira de registro, não a escrita como conhecemos, né, mas temos aí as técnicas de registro que vão ser desenvolvidas dentro dessas civilizações. A unidade do império era garantida por um sistema de caminhos percorridos por mensageiros que circulava por etapas, levando as mensagens imperiais e as informações dos quipos, né? Então nós temos pessoas treinadas para fazerem os registros, para fazerem essas comunicações, para facilitarem o processo de compreensão até mesmo do que estavam se dizendo, né? Então a gente tem uma cultura que ela vai desenvolver sua própria maneira de registrar as informações. Para defender as cidades, construíram os grandes fortalezas de pedra. A gente viu, né, que a cidade de Machu Picchu é uma dessas fortalezas, né, de pedra, mostrando aí a técnica de arquitetura que esses indivíduos vão ter, bem aprimorados, bem avançados, né? E até mesmo o conhecimento em aproveitar as extensões das montanhas para construir suas cidades, né? De onde viajavam vigiavam os arredores. Então essas fortalezas estavam preparadas para tudo. Eu mostrei aqui o Quimpo Inca, como era feito esta imagem aqui era a representação de como era feito esse processo. Então a gente vai ver que são cordões, né, com vários grupos de nós. Aqui do lado eu mostrei para vocês, eu estou mostrando aqui para vocês como era feita essa contagem. Então olha só, isso aí eles contavam a distância, contavam a quantidade de alimentos, contavam os resíduos de colheitas e assim por diante. Então eu trouxe para você a demonstração do rio. Então aqui nós vamos ter 5 cordas, né? Aonde, olha só, aonde a letra A letra D vai ser a soma desses números, né? A soma da quantidade desse registro, e a letra E vai ser o total. Então se você somar aqui, ó, vamos dizer o número 38, olha só, mais à frente você tem 3 nozinhos, 1, 2, 3 e 8 nós na parte de baixo,
né? Então aqui dá a característica que nós temos o número 38. Então olha, 38. Se somar os nós, né, dados, sempre os de cima, sempre de cima para baixo. Olha só, os de cima são as centenas, dezenas e unidades. Então, centenas, dezenas e unidades. Nós temos aí uma representação até mesmo do nosso sistema de numeração decimal. Né? O nosso sistema de numeração decimal pelo qual nós utilizamos nos dias de hoje é unidade, dezenas e centenas, unidades de milhares e assim por diante. E já que eles utilizam algo parecido, agora dessa forma, né? Se representando as margens de cima, os lados de cima sempre os números maiores e os de baixo os números menores. Então olha só, aqui no meiozinho você tem as dezenas, já na parte de cima você vai ter as centenas. Então somando a letra A, B, C e D, nós teremos o número 658. Né? Se vocês só pegar esses números e somarem aí nas calculadoras. Então é bem interessante, é muito fácil de fazer o quibo, né? Então veja que a centena, ela sempre vai estar em cima, ó, 600, as dezenas vão estar no meio e as unidades vão estar na parte de baixo. Esse era o quibo. Nesse quibo, nesse sistema, os indivíduos vão levar aí o número da distância, né, que percorreram ou que deve percorrer até uma determinada região, a quantidade de grãos, das colheitas que fizeram e assim por diante. Então é um sistema bem aprimorado, digamos, né? Então até nós podemos utilizar dessas estratégias aí como código secreto, talvez, será? Então, a gente tem aí, né, uma cultura muito interessante de ser observada. Né? Aí, como é que estava estruturado a sociedade e a economia? Né? A sociedade organizava-se em grãos formados por centenas de pessoas unidas por lado de parentesco. Encabeçando a sociedade estava o Inca, o chefe supremo, né? Havia diferentes grupos sociais, os nobres, sacerdotes, militares e políticos, o povo, os não nobres, os servos e os escravos. Né? Então, nada diferente, são basicamente a mesma estrutura social que a gente vai ver tanto nas civilizações europeias, quanto também nas civilizações aqui da América, vamos chamar de América Latina. Aí a economia, os incas que plantavam milho e batata criaram um sistema de irrigação e construíram terraços para cultivar as encostas das montanhas andinas. Além disso, cuidavam de rebanhos de lhama e de alpacas, dos quais obtinham alimento e matéria-prima para confeccionar tecidos. Né? Então a lhama e as alpacas vão ser animais muito importantes para a civilização incaica. Também usavam gado como meio de transporte, né? Esse gado, eles eram bem utilizados. Nós vamos ter aí a utilização dos europeus, dos bois e cavalos, né? Ovelhas, cabras e assim por diante. E aqui, nas civilizações andinas, nós vamos ter a alpaca e a lhama. As roupas do Inca e dos membros da alta nobreza eram feitas com lã de vincunha, que era mais fina. Né? Então, a nobreza também em si tinha suas próprias características. A metalurgia do cobre e do ouro teve grande desenvolvimento, assim como a cerâmica, que era decorada com figuras humanas, animais e motivos florais ou geométricos. É bem interessante, e deixa eu voltar aqui para vocês para falarmos sobre essa questão do ouro. Né? Então, o ouro ele não tinha uma utilização comercial como os europeus vão dar. Né? Para os incas, o ouro ele era apenas uma ferramenta de ornamentação. Eles vão construir as estatuazinhas, as suas peças de cerâmica, e eles vão banhar em ouro, vão criar suas joias, mas nada de comerciar, tipo, não era utilizado como moeda. Eles só vão descobrir a importância
desse metal, vamos dizer assim, a partir dos europeus que vão fazer tudo para pegar esse ouro para si. É bem interessante, tem um filme da Disney chamado Em Busca do Vale Perdido, né? O Eldorado, é mais ou menos assim um nome, que ele vai trabalhar com essa ideia, né? De uma cidade toda ornamentada de ouro no Novo Mundo, aonde eles vão tentar conquistar e tomar este ouro. Então o ouro ele só representava aí o critério para as civilizações, vamos dizer assim, da América como uma característica de ornamentação. Não vai ter tanta importância como os europeus vão dar, né? Os europeus sabemos que eles vão guerrear, fazer guerras, explorar aí as matérias-primas, principalmente esses minerais ricos como ouro, pedras preciosas e assim por diante, né? Espero que vocês tenham compreendido esta consideração. Então, nós temos aqui também, né? Eu trouxe para vocês a representação do sistema de drenagem incaica. Então, aqui do lado era como eles utilizavam as montanhas, olha só. E aqui você tem um esquema de como eles faziam isso, né? Então, as letras você vai ter as terras a serem plantadas, cultivadas, a água descia, né? Entre essas camadas, essas escadariazinhas. Então, quando este terraço estava cheio, ela descia para o segundo, para o terceiro, para o quarto, até chegar nas bases, correndo de montanha fora, né? Então, eles irrigavam, aproveitavam aí o menos quantidade possível para irrigar uma grande quantidade de terras. Então, nós temos aqui essa estrutura, né? Nós vamos ter as escadas que eram construídas para terem acesso aos terraços, aos planaltos, né? Então elas, olha só, vão ser construídas também. E nós vamos ter aqui, né, a saída aqui na letra E, né, da água, onde vai se encontrar aqui na base da montanha. Então eles desciam, eles construíam esse sistema bem interessante. E é interessante também, né, que a Cordilheira dos Andes, elas, como são altíssimas, elas são geladas, congeladas em cima, né? Então esse processo de derretimento das águas, eles aproveitavam dessa geleira, né, em várias estações do ano aí, algumas estações do ano, na verdade, eles vão aproveitar estes momentos, né? Então nas partes mais altas eram cultivadas as plantas, os alimentos que sobreviveriam por mais tempo ao frio, né? E assim, quanto mais baixo for, mais quente fica. Então eles iam aí trabalhando com também essa diversidade do conhecimento das estruturas das plantas, né? Então eles tinham conhecimentos muito grandes sobre a botânica também. Então os incas vão ser muito importantes. Aqui eu trouxe a pirâmide social inca, né? Aí temos aqui o Sapa Inca, o Inca que vai ser o imperador. A grande família do Sapa Inca, sacerdotes, chefes militares aqui, né? A nobreza. Teremos os artesãos funcionários públicos bem próximos, que vai ser uma quantidade bem menor do que a nobreza, olha só. Aí nós teremos os camponeses e soldados, que vai ser a base, né? Vai ser a grande maioria aí da civilização incaica. Aí eu trouxe para vocês a religião inca, né? Como os demais povos, né? Principalmente daqui da América, são politeístas, né? Os incas, eles também vão adorar vários deuses, entre eles Viracocha, o imperador de todas as coisas. Então, todas as culturas traz um Deus que cria, um Deus criador. Quando estivermos estudando aí, deixa eu cortar novamente. Quando estivermos estudando aí a cultura africana, nós vamos ver o quanto vai ser grande, né, esta mitologia
também da criação. Então, os astecas vão ter as suas mitologias, os maias vão ter, os incas também vão ter. Né? Então, o Viracocha vai ser o grande imperador, o criador de tudo. Então, há um criador, todas as culturas trabalham com essa ideia da criação. Não tão diferente também, aí os europeus, eles também têm a ideia de uma criação, né? Os nórdicos, os asiáticos e assim por diante. Né? Então, eles vão vai ter um contato muito grande já com as divindades. Aí nós temos aí a Mama Kila, né, que é a Lua, a esposa do Sol, e sobretudo o Iti, né, o Inti, o Deus Sol. Para vocês eu trouxe aqui algumas representações desses deuses. Então olha só como eles eram representados, né. E nós temos aqui a arte Inca, né, que eles, principalmente quem vai se destacar vai ser o templo do Sol em Cusco, né? Eles vão, novamente eu vou dizer, eles vão ter conhecimento muito grande aqui na arquitetura. Por ocasião da conquista espanhola, os cronistas descreveram a extraordinária estátua, as esculturas feitas de ouro e prata, muitas já destruídas pelos europeus para aproveitar os metais preciosos. Novamente eu volto a dizer para vocês que não só é a arquitetura que vai ser grandiosa, mas as estátuas também, elas vão apresentar, a arte vai apresentar uma característica de grandeza muito grande e principalmente, né, vão ser banhadas a ouro, uma coisa que mostra novamente o poder de dominação que vai ser dos europeus em busca desse ouro. Então veja, né, que há uma diferença de valores de observação dada para este metal precioso aqui no Perus Incas, né? Para eles era apenas critério de ornamentação, mas para os europeus, né, uma grande fonte de riqueza. Aí o tecido constituía outra arte de grande significado para os incas, caracterizando-se por seus desenhos geométricos e seus efeitos de cores brilhantes. Em alguns tecidos aparecem símbolos que podem ser interpretados como uma forma de escrita, né? Ele pode ser interpretado, mas não é, né, uma forma de escrita como conhecemos, mas já aí tem indícios de um desenvolvimento também desta cultura, desta prática de registro. Além disso, havia um forte comércio baseado no intercâmbio de tecidos, né? Eu trouxe para vocês aqui a foto de Coricancha, né, o Templo do Sol no Peru. Então veja como eles construíram. Hoje parece que é uma abadia, né? Hoje parece que construíram uma abadia nela, no Peru. Aí nós temos aqui o Gabinete do Ouro, como era conhecido. Era o lugar sagrado onde se rende homenagem ao deus Inca Inti, né, o deus Sol. Os devotos só poderiam entrar no templo em jejum, descalços e com carga nas costas, e mostrando humildade como indicado pelo sumo sacerdote, o Ilak Umu. Gente, olha só que interessante, deixa eu voltar aqui. A cultura hebraica, né, ela tem esta forma de culto. Né? Você vai ter aí até mesmo o próprio Jesus, ele entra no templo aos 12 anos carregando a sua oferta ao sacrifício, né, o cordeirinho. Ele entra nas costas e deixa lá. Os hebreus fizeram isso por muito tempo. Né? Então, esta é a ideia de você entrar em jejum e carregando uma oferta para os deuses, é uma prática que está o tempo todo na história da humanidade. Né? Então, como a gente começa a desconstruir esse critério de que foram os europeus que trouxeram civilização para cá, trouxeram avanços para cá, trouxeram ciências para cá, trouxeram matemática para cá. Né? Então, isso daí é uma ideia totalmente equivocada. Né? Nós começamos agora a debater aí, até mesmo já tem estudos que se colocam pós-coloniais, né? Que eles vêm trazendo a ideia de que é necessário olharmos a nossa história como colonizados, né? Compreender que tudo que foi nos ensinado foi imposto
e que os indivíduos aqui, eles também tinham suas culturas, tinham suas formas de organização política, tinham suas formas de organização religiosa. Então, olha só, tipo, não são os europeus os grandes salvadores, né, daqui. São civilizações que tiveram a sua história, o seu processo de história interrompido, que eles poderiam ter se desenvolvido, continuar se desenvolvendo antes da chegada dos europeus. Aí esses estudos pós-coloniais, eles já dizem, né, que há um processo agora de dominação dos europeus dentro do nosso continente americano, que nós vamos entender essas formas, né, de dominação para chegarmos nos dias de hoje e entendermos como as camadas sociais dessas cidades, aliás, dessas civilizações, desses povos, né, latino-americanos foi construída. Como essa relação entre colonizadores e colonizados foi construída. Aí sim nós começamos a entender a nossa história. Então é bem interessante compreendermos os processos de continuidade e os processos de ruptura das histórias, né? Então a chegada dos europeus aqui no nosso continente, ela representa uma ruptura histórica, né, de processo de construção histórica. Não há essa ideia de que os povos aqui não tinham civilização, que os povos aqui não tinham religião, eram povos primitivos, né? E aí a história está dizendo que não, né? Foram apenas uma maneira de reconfiguração que esses povos passaram com a chegada dos europeus. Então deixa eu voltar aqui novamente. Olha só, trouxe para vocês aqui alguns status. Perceba que sempre o ouro, né, vai ser uma forma de ornamentação. E os europeus vão ficar fascinados, porque o valor que é dado ao ouro não vai ser, o mesmo valor que os incas vão dar, né? Para os incas era apenas mais um enfeite. Aqui são algumas referências que eu utilizei, né? Alguns, não estão todos aqui, mas espero que vocês deem uma olhadinha lá depois, para que nós, se tiverem dúvidas e tal, para aprimorar ainda mais o conhecimento de vocês. Então, é isso. Eu volto na próxima aula falando sobre as culturas pré-cabralinas. Forte abraço.